Ai, todo mundo. Boa noite, Miriam. Oi! Oi, tudo Que bom? delícia você! Tudo Era tanta bem? vontade de bater um papo, né, Isabela, que saiu antes do café. Não é? Eu falei assim que a gente ia ter que comentar aqui. Eu e a Ângela, a gente combinou um café e por causa dessa pandemia, a gente está esperando dar uma acalmada, a live saiu antes. É verdade. Ai, aí eu não tô com café, tô com uma água aqui com ozônio. Mas tá ótimo. Não, já já eu acredito que essas coisas que são demoradas acontecem na hora certa. E eu tenho certeza que na hora que a gente sentar, muitas coisas vão acontecer. Ah, eu não tenho dúvida, porque é tanta coisa gostosa de conversar, né? É Não tanta é? troca boa que uma coisa vai puxando a outra e vai ser muito gostoso. Igual Gente, hoje. Hoje vai ser muito bom também, né? Porque esse assunto que a gente vai falar aqui, eu gosto muito de conversar, de estudar, de ler, de ouvir música, de assistir filme a respeito de comportamento. Então, quando a gente gosta de alguma coisa, a coisa flui gostosa. Então, acho que é isso que importa. e flui gostosa e eu falo que a gente tem um carinho lá de longe, né, Anjinha? E poder te encontrar aqui hoje, eu falei na chamadinha da nossa live, eu falei que nossa vida tomou um rumo de repente, teve uma bifurcação, a gente escolheu outro caminho e vamos para tudo isso de alma lavada, né? Ah, é verdade, é verdade. A gente se conhece de muito tempo e é muito gostoso se encontrar nessa altura com tantos interesses em comum, né, Isabela? Porque eu falei esses dias no meu Instagram que aquela frase do Pequeno Príncipe, né, que a beleza está nos olhos de quem vê. E Quem quando vê. eu te encontro, é sempre assim, tanta luz, sabe? Tanta leveza, tão gostoso que eu falo, gente, quando eu tiver brigado com todo mundo, quando eu tiver estressada, eu falo assim, eu dou conta de fazer aquilo, só não tô dando conta agora, mas aquilo tá aqui dentro. Não é? E tá, é essa busca. E eu falo assim que eu queria primeiro que você apresentasse, gente, senão assim, é tanto carinho aqui pela Ângela, gente, que a gente vai ficar aqui batendo um papo e vocês vão estar aí junto, né? Então tá. Bom, a minha formação é odontologia, eu sou especialista e mestre em tratamento de canal, mas a minha busca por comportamento veio desde sempre. Eu acho que assim, o início dela foi ali quando a gente teve a primeira frustração dolorosa. No meu caso, foi tipo o rompimento de um namoro. Porque assim, eu não perdi ninguém muito próximo, né? Eu não tive nenhuma outra dor tão grande assim. Então, quando veio aquela dor que ela ultrapassava os limites do coração, da emoção, e a gente sentia no corpo aquela dor muito forte, eu queria entender como é que algumas pessoas lidavam de maneira diferente e menos dolorosa, e algumas outras pessoas sentiam muito mais. Eu não entendia isso e eu sempre quis entender. E desde então eu li alguns livros, e aí, com 18 anos, eu fui para terapia e eu me dei muito bem com a minha terapeuta e eu amava ir para terapia. E até que ela começou a me dar uns artigos para ler, me indicar uns livros, e a coisa foi tomando uma proporção maior. E eu fui lendo e me interessando muito mais, mas isso era paralelo, né? A minha atividade principal era odontologia e eu dedicava a minha vida inteira para isso. E no início desse ano, eu resolvi me dedicar mais ao estudo do comportamento. Foi um caminho não muito fácil tomar essa decisão. Eu ultrapassei um monte de barreiras. Eu tive assim muita dificuldade porque eu pensava como é que as pessoas que me enxergam dentista vão me enxergar agora como alguém que estuda comportamento. E quando eu, de fato, não só da boca para fora, eu entendi que as pessoas que querem entender o meu processo de mudança vão entender. E quem não quiser entender é uma coisa que não cabe a mim, né? Então, Exatamente. quando realmente eu consegui fazer essa transição dentro de mim, aí eu me abri as portas para estudar comportamento, para falar de comportamento e também para agregar a gente que gosta, né, dessa linguagem
E tem sido maravilhoso, porque eu tenho me permitido dias incríveis de estudar o que eu gosto, de falar o que eu gosto, de viver o que eu gosto. E só eu sei o que isso tem mexido na minha intimidade de forma tão prazerosa. Eu Então, costumo, eu costumo falar o seguinte, Ângela, só uma pergunta, porque a Ângela vem desse berço também, né? Teve alguma influência ter convivido, assim, conviver com a sua mãe, né? Ela também é dessa área da psicologia, e isso influenciou ou não? Isabela, assim, eu acho que eu estava pensando nisso hoje também, né? Eu tive muitos privilégios na vida, é evidente, a gente tem, né? Mas eu acho que o maior deles foi conviver com mulheres incríveis, que foi minha avó e a minha mãe, porque elas têm uma clareza da vida e o comportamento delas, como elas lidam com as situações de maneira incrível. Então, eu acho que assim, quando a gente tem alguém que ilumina muito, não tem como a gente não pegar uma sombra ali, né? Não tem como a gente não aproveitar aquilo de alguma maneira. Então, assim, eu acho que não foi o fato da minha mãe também ter mudado de profissão que me incentivou. É uma paixão antiga, mas eu troco muita coisa com ela, isso é evidente. A gente tem muitas conversas gostosas. Imagino como devam ser ricas, né? É muito gostoso você conversar com quem fala a mesma língua, né? E quando esse alguém é sua mãe, é bem prazeroso. Mas assim, voltando ao assunto, então, tipo, a minha avó, ela sempre teve umas atitudes assim que todos nós, netos, a gente admira a minha avó de um tamanho gigantesco. E eu ficava indignada, assim, indignada não, mas assim, me questionando, tipo, como é que ela consegue ter essa admiração explosiva na vida de 7 netos. Quer dizer, são 9 hoje em dia, né? Como é? Tipo assim, não oscila. Ela é o que ela é para nós 7, porque nós 7 somos da mesma geração. Uhum. E então, a partir disso, dá para entender que era uma pessoa assim, de uma índole inquestionável, mas além da índole, os exemplos, sabe, na lida diária, de tratar as pessoas, de encarar os desafios, de sei lá, os exemplos todos que a gente teve com ela, eu acho que cada um de nós 7 conseguiu elaborar a sua vida, a sua maneira, em cima de um ouro, sabe? De uma pedra preciosa. Então, isso contou. Ângela, é tão lindo. Hoje que a gente conhece um pouco de constelação familiar, é tão lindo e prazeroso ver você falar isso, porque é você olhar para sua raiz, né? De onde tem um pedacinho de Ângela que passou para sua mãe, que veio para Ângela, e você honrar isso publicamente. É claro que é inquestionável, né? Os valores, realmente esse carinho, e era perceptível, né? Ver isso para com a sua avó. Só que hoje isso ser honrado por você é tão grandioso e isso tem um significado tão surreal assim na sua vida que você, né, acho que só você vive isso mesmo. É muito lindo. E assim, eu já me peguei várias vezes pensando assim, tipo, porque a forma como eu fui criada me deu uma clareza diferente da sua, diferente das outras pessoas que estão aqui com a gente. Então eu pensava, tipo, gente, como é que essa pessoa tá tendo esse tipo de comportamento? Mas é evidente que não vai dar certo, mas, né, eram outras histórias, eram outras visões. Mas eu tinha isso, assim, muito, muito resolvido em mim, sabe? de, Isso é de muito clareza nas bom. atitudes, de clareza nas decisões importantes da vida. E eu acho que vem dessa raiz aí, que é muito, muito bacana. É muito lindo. E, por exemplo, igual você falou, né? A gente, olha que coisa engraçada, gente que está nos acompanhando. Eu, na linha, trabalho com Enneagrama. Não sei se a Ângela conhece de Enneagrama. Muito pouco, muito superficial. Tô aqui para aprender também. Mas não, mas já já não vai ser aqui. Já já você vai ter oportunidade e a gente vai conversar muito sobre isso. Sem dúvida. Na hora que você fala o que as pessoas iriam falar, esse julgamento, isso está muito ligado à personalidade, né? Essa preocupação.
você trilhou uma carreira, você estava ali como dentista, né? Fez odonto, imagina, mestre em canal, tudo. E de repente, se eu mudar o rumo da minha vida, o que as pessoas irão pensar? E eu falo que esse passo que você dá e vira e fala assim, não, mas faz sentido para mim. E a partir daí, a opinião da outra pessoa, ela perde um pouco aquele peso de julgamento e você olha para sua vida. E eu costumo dizer, Ângela, que quando a gente percorre um caminho, a gente tem um caminho já com suas histórias, e de repente acontece outra oportunidade, aquilo antes devia ser muito curioso, como era para mim. A minha vida era para um rumo, só que eu sempre era curiosa com isso também. Até que um dia a gente tem a oportunidade de aprofundar e parece que tudo faz sentido, né? Tudo faz sentido. E aí, quando a gente está predisposta a aproveitar tudo isso, eu acredito que tanto a gente ganha muito, como aquele que a gente estende a mão, né? Sem dúvida. Porque existe a experiência do passado, e é muito congruente quando você tem uma história de vida, né? Uma dor, igual você expôs aqui, a dor de um namoro me fez olhar para aquilo lá de trás. E tanto aprofundou que fez tanto sentido para você que hoje a sua vida vai com bagagem para contar essa nova história. E isso é muito rico. Isso é muito rico. Pode falar. E assim, ouvindo você falar aí, passou várias coisas na minha cabeça. E uma das outras, são várias coisas que me levaram a estudar comportamento, vários motivos, digamos assim. E sempre centrado em mim, nas minhas deficiências. E engraçado que eu conversando isso com a Maura, que é uma amiga minha que é psicóloga, ela falou assim, amiga, a minha busca era sempre em ajudar o outro. E a minha busca era sempre em me ajudar, em ver minhas deficiências ali e tentar relaborar aquilo. E a Maura tá aí, ó. Oi, amiga! E aí, ouvindo você falar, eu penso no seguinte, que eu sempre fui uma pessoa muito insegura. E eu queria saber a raiz dessa insegurança. E eu percebo que é uma insegurança comum. Então, quando você já passou por uma deficiência, você consegue identificar essa deficiência em outras pessoas com mais facilidade. E a gente vive muito pro externo, né? Tanto que tem muita gente tendo dificuldade para lidar com o isolamento social porque tá tendo que conviver. Porque quando você tá convivendo com outras pessoas e essas outras pessoas estão te enchendo o saco, você sai de cena, né? Só que como é que você vai falar para você, ei, me dá um tempo? Não tem como. Não tem como recuar, né? Então, eu nessa insegurança, às vezes, eu não sabia o que eu tinha que responder naquele grupo de amigos para deixar de ser aceita, entendeu? Tipo, como é que eu tinha que me comportar, o que eu tinha que fazer. E isso me incomodou a vida inteira. E eu pensava assim, bom, se eu assumir o meu eu e falar conforme eu penso, talvez eu me afaste de algumas pessoas. Só que eu não concluía essa linha de pensamento. Eu parava por aí e vida que segue. E aí, que foi antes da pandemia, esse insight, toda essa mudança toda, eu falei, não, peraí. Se eu agir de acordo com as coisas que eu penso, falar do mundo, do jeito que eu enxergo ele, e numa roda de amigos, ser realmente quem eu sou, eu posso sim me afastar de algumas pessoas que pensam diferente, elas têm todo o direito de fazer isso, assim como eu estou me assumindo. Só que, sem dúvida alguma, isso foi o que eu presenciei, o que eu estou experienciando. Eu me aproximei de muitas outras pessoas que eu já conhecia, né? Relações antigas e novas. E é muito gostoso você viver em pares, dividir a sua linha de pensamento com os seus pares, porque isso te dá segurança. E essas trocas te levam muito mais além. E aí é muito bacana porque eu consigo enxergar que eu saí dessa insegurança e hoje eu vejo o mundo e eu converso e troco com o mundo com uma autenticidade muito maior, que eu consigo ver quem ainda está preso ao externo, ao que os outros esperam, ao que um grupo de amigos ou a família
ou a postura de trabalho, eu consigo enxergar a pessoa que é guiada por alguma coisa que não é ela mesma. Que não é o que ela sente, o que ela quer dar para o mundo, o que ela quer desenvolver. Então, assim, isso, Isabela, sem dúvida, eu acho que é a minha maior gratificação depois que eu falei, não, eu quero estudar comportamento e é o que faz brilhar meus olhos. Mas isso da insegurança e colocar essa insegurança em outro lugar hoje em dia foi muito libertador. Só que teve um preço chegar até aqui e dar de cara com essa liberdade. Teve um preço muito alto, entendeu? É um preço que eu costumo dizer que muitas pessoas não estão dispostas a pagar, né? Sim. Porque o que acontece? O que a gente vê? Todo o processo de crescimento, a gente está ali num grupo que é confortável. Todas as vezes que a gente começa, querendo ou não, sair dessa caixinha, causa uma instabilidade em todo mundo. Porque é muito fácil, né? É aquela metáfora dos porcos espinhos, né? Quando ele tá todo mundo ali de um jeito e espeta. Uhum. E aí você vai e segue seu caminho, isso afasta, isso gera vários sentimentos naqueles que antes eram iguais. Né? E a gente vai trabalhar muito a inveja. E a gente não pode trabalhar a inveja como um sentido negativo. Muitas vezes, no Enneagrama, a gente trabalha, tem um padrão de personalidade que a gente trabalha a inveja. A inveja é justamente aquela pessoa que está focada no futuro e está focada no passado. Como ela não olha para o presente, que ela não está aqui, o outro me incomoda muito. Aquilo que eu não consigo fazer em mim. Então, eu não consigo ficar feliz comigo mesma e gera inveja olhando para o outro. Então, todo o processo de crescimento, ele vai gerar uma instabilidade no meio. E um desconforto muito grande, né? Você está saindo de uma zona de conforto, digamos assim, que já não estava tão confortável, mas era o seu conhecido. Mas era ali, né, a sua rotina, o que você via, as pessoas que você convivia. E eu costumo falar que esse preço, muitas vezes, é muito só. A gente, muitas vezes, fica sozinha. Mas se você mantiver a sua linha com coerência e daqui a pouco as outras pessoas acabam voltando. Exatamente. Acabam voltando e assim, a gente quando dá esse passo, né, primeiro para se conhecer, segundo para ter a compaixão com o outro, ninguém pensa igual ao outro, né, mas a gente se complementa. Exato. E aí se você tiver aberto para esse não julgamento, quando as pessoas vierem, a gente não repeli-las, né? Se a gente aquilo não doer, porque muitas pessoas falam assim, agora eu vou pagar com a mesma moeda. E não, aquilo ali a gente tem que respeitar, é o processo de compaixão do crescimento. E eu vejo duas coisas nisso que você falou que eu acho interessante. Uma é que a maioria de nós, eu falo eu, você, todos os seres humanos, a gente tem dificuldade para lidar com as emoções negativas. A gente sente raiva, a gente sente ira, a gente fica frustrado, a gente tem inveja. Só que como é que eu vou mudar um comportamento se eu não reconhecer ele? É a mesma coisa quando você chega na sua casa e tem um vaso fora do lugar. Você fala assim, cara, esse vaso aqui não tá legal. Mas você tá vendo nitidamente que o vaso não tá legal e você pode tirar ele e pôr em outro lugar. Se você não reconhecer que você sente raiva e inveja e você tem esse lado sombra, você não vai mudar ele. Você vai só estar colocando para debaixo do tapete alguma coisa que vai se avolumar. Vai se avolumar. Eu dei até um exemplo esses dias lá no Instagram. Eu falei assim, é como alguém fala assim, poxa, a gente tá na pandemia, fulano trocou de carro, um carro zero. Como assim? Gastou um dinheirão, é momento de conter despesas. Mas ninguém vai chegar pro amigo e falar assim, olha, assim, tô sentindo uma inveja lascada. Vem cá, segura essa onda aqui comigo, porque não tá dando. É melhor você criticar do que você acolher que fala assim, cara, ele tá trocando de carro agora. Putz, que bacana, né? Quer dizer, ele se planejou, que legal. Não, tipo assim, como é que tá trocando agora? Não pode, não é possível. Ninguém tá trocando de carro agora. Mas, Anjinha, o que a gente fala? Nesse processo que eu, né, lá na linha, aqui na linha, né, a gente trabalha o Enneagrama vinculado aos 7 pecados capitais acrescidos de medo
Então, são 9, né? Os 9 sentimentos. E aí, a gente descobre que a gente só consegue ver luz a partir do momento que a gente abraça a sombra. E a nossa sombra, ela é com muita dor. Ela tem muita dor, tem todos esses sentimentos, medo, inveja, luxúria, enfim, vários sentimentos. E o que nós percebemos dentro dos nossos workshops? As pessoas que têm dificuldade de encarar, pegar com a lanterna e olhar para essa sua dor, para essa sua sombra, elas não conseguem fazer o passo. O passo para ver essa luz. Porque a gente trabalha com aquilo que dói, com aquilo que está dentro de nós, que muitas vezes a gente quer jogar embaixo do tapete mesmo. Só que você vai continuar o resto da sua vida naquele comportamento repetitivo. Porque você só consegue fazer um caminho de mudança, um caminho de transformação. E isso não é do dia para a noite. Não existe uma velocidade da luz para acontecer uma mudança verdadeira. Muitas vezes a gente vai ler alguma coisa, vai participar de um treinamento e 3 anos depois você tem um insight, aquela ficha cai. E ok, é o seu momento. Isabela, sabe o que aconteceu? No início do ano, né? Eu fui para terapia de novo. E aí, já estava ótimo, maravilhoso e tal. E eu falei, Sônia, eu não sei, eu tô querendo mudar de carreira, mas eu não sei ao certo ainda o que fazer. E aí ela foi me perguntando, me questionando daquela forma assertiva pra gente tentar ver o que eu gostava, o que eu fazia, que me dava prazer, enfim. E ela olhou pra mim e falou assim, Ângela, eu vou te falar uma coisa. Aí eu falei, tudo bem. Ela falou assim, eu olho pra você e eu vejo uma menina. Do nada, ela virou pra mim e falou assim, olho pra você, eu vejo uma menina. Aí a gente começou a rir. Aí eu falei assim, peraí, né? Uma menina por quê? Uma menina porque não tem coragem de falar o que pensa, uma menina porque não tem coragem de tomar atitude. Então, na minha cabeça veio aquela cena assim, tipo, uma menina não, eu vou fazer 40 anos, me respeita, sabe? E eu comentei com ela e a gente riu e eu falei, então é isso. Porque quando a gente abraça as nossas fragilidades e vulnerabilidades, a gente tem mais coragem de se expor. Exatamente. Enquanto a gente não tem essa coragem, a gente pode ser vista como uma menina. Uma menina de 40 anos que foi levando, que foi indo, que as situações e as circunstâncias foram moldando. E você simplesmente foi caminhando naquela toada. Só que agora a menina resolveu virar. Exato. A menina virou a página e disse: não, agora a minha vida vai andar na minha cadência. Eu não vou mais na cadência das coisas que estão acontecendo. Então foi muito engraçado porque ela falou assim, tipo assim, eu tenho que te falar uma coisa, sabe? Alguma coisa assim? Eu olho pra você e vejo uma menina. Aí eu falei, pô, uma menina de 40 anos? Não, alguma coisa tá errada. Aí eu falei, então tá bom. Então vou mostrar que a mulher chegou pra essa menina. Oi, e foi muito legal. É muito bom, mas, por exemplo, assim, talvez, o que eu vejo? A menina ainda tem muita vida. A menina tem muito. No nosso Enneagrama, o que a gente descobre? Tem até uma musiquinha que a gente canta, que a criança que eu fui chora na estrada. Deixei ali quando vir ser quem sou. Mas quando eu vejo que o que eu sou é nada, resolvi buscar quem fui, onde ficou. E a Perfeito. gente... Exatamente. E a gente entende que aquela criança que existe dentro da gente, cheia de sonhos, que é a criança que a gente fala, né? Ela cai, levanta, é incansável para aprender alguma coisa nova. Isso a gente vê no comportamento dos bebês. E como a gente tem muito rótulo, as pessoas esperam da gente, nós ficamos preocupados em não frustrar as pessoas e acabamos nos frustrando muito no meio do caminho. Por isso que o processo nosso que nós fazemos de autoconhecimento é buscar
a Ângela de 18 anos, aonde está tudo, sabe, fervendo dentro dela, aonde ela vai buscar que não tem um marido, que não tem um filho, que não tem ninguém tolino, que a gente acha que a gente é muito galo, que eu brinco, né? Nos 18 anos, indomáveis. E ali a gente encontra esse adolescente, nós damos as mãos para a nossa criança e com certeza ela tem muito a nos ensinar, porque ela é muito mais audaciosa e corajosa. Sempre, sempre. E, assim, trazendo agora um pouco para nossa vida hoje, pandemia. Eu ouvi muita gente falando sobre rotina, sobre manter a disciplina com o horário, para que a gente não se perca muito, né? Estando em casa e tendo hábitos novos, né? Construindo hábitos novos, quer dizer, sentar para trabalhar na mesa da sua casa, não na mesa do seu escritório, do seu consultório. E aí eu fui estudar gestão de tempo. E estudando gestão de tempo, Isabela, eu vi assim muita coisa interessante, no sentido de que a gente tem que saber o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Então, o que é importante? Importante é um plano. Importante é um casamento que você vai planejar em 5 meses, em 1 ano, em 2 anos. Então, as metas e os objetivos daquele plano vão estar ali a cada mês, a cada 15 dias, mas você vai ter tempo. O que é urgente? Urgente é eu precisar falar com você hoje, porque a gente tinha uma live, resolver alguma coisa daqui e continuar o meu trabalho hoje à tarde. Eu precisava ter uma resposta sua para alguma coisa ali. E aí, e o que é circunstancial? É no meio de eu estar esperando um e-mail seu, eu abrir a minha caixa de e-mail, começar a ler um monte de e-mail que não ia fazer diferença na minha vida a curto prazo, mas eu perder 40 minutos ali. Então, aquilo ali é circunstancial. Só que o Christian Barbosa, ele é um grande líder, ele é um grande palestrante da palestras mundiais aí de gestão de tempo. Ele diz pra gente o seguinte: é importante que a gente tenha um planejamento. E que no nosso planejamento entre sim o lazer, entre sim o contato com a nossa identidade, que é visitar os seus primos, que é visitar seus amigos, etc. É você estabelecer esse vínculo e fortalecer ele, e horário para o lazer. Só que a agenda é sua. O seu lazer pode ser numa segunda-feira à tarde, pode ser numa quarta-feira de manhã. A agenda é sua. E o que eu achei muito importante, eu pensando em cima disso, eu fiz uma analogia, porque as pessoas podem estar se perguntando, mas Ângela, é uma vida muito sistemática ter uma agenda de atividades de segunda a domingo. Mas peraí, o que é sistemático para você? Qual é o seu objetivo? Sem agenda, sem compromissos, você estava perto dos resultados que você tem hoje? Com agenda e com compromissos? Você quer continuar vivendo de uma forma que os acontecimentos venham e você continue ali dando de cara com eles a hora que eles aparecerem? Só reagindo. Ou você quer organizar isso para que você tenha tempo de lidar com os problemas que aparecerem de uma forma mais adequada? Então, tudo é questão de escolha e de experimentar. E aí, em cima disso, eu fiz uma analogia. Tudo bem, se você não quiser planejar a sua semana, ótimo. Mas é como você marcar uma viagem e, por exemplo, ir para Buenos Aires. Ah, tudo bem, eu vou para Buenos Aires, já fui 2 vezes, então eu não vou me preocupar em fazer um roteiro. Eu vou ficar na Recoleta, porque ali tem um centro cultural, tem uns restaurantes que eu já conheço, tem umas coisas bacanas ali. E beleza, eu posso ir sem fazer planejamento nenhum. Só que eu posso chegar em Cuiabá, encontrar uma amiga minha e falar assim, você foi no restaurante tal? Não fui, eu não pesquisei, eu não vi nada. Mas, Ângela, é a sua cara, tem aquela massa que você gosta, aquele vinho que você gosta, não sei o que, não sei o que. Perdi, passou. Só que se eu me planejar, eu vou saber o que tem de novo na cidade, eu vou escolher como gastar meu tempo e eu ainda posso escolher ter 2 dias livres para ver o que Buenos Aires tem de novo, para me apresentar. Mas eu falo uma palavra que ela permeia tudo na nossa vida: escolha. Escolha, sempre. Escolher. E todas as escolhas têm a consequência. Tem a consequência de ir ser mais uma vez e uma pessoa chegar com um assunto super interessante e passou.
e como várias coisas passam na nossa vida quando a gente não está atento, ou você decidir ter, eu brinco assim muito, ter o chicote da sua vida. Porque quando é a gente que está com o chicote na mão, a gente bate na gente sabendo a dor. E eu posso parar. Então, sempre a escolha, ela permeia a nossa vida. Sempre, sempre. Então, e é isso que as pessoas têm que estar atentas hoje, principalmente nessa vida que eu falo assim, rede social é uma coisa muito, muito legal. Elas antecipam muitas coisas, elas estão ali presentes no dia a dia e nos dão ideias. A gente tem muito acesso a conteúdos bons, como também quantas vezes, assim, no meio de um estresse, você tá ali, senta no sofá e fica horas, na hora que você vê, poxa, tem uma hora que eu tô aqui, fiz o quê? Nada. E você perdeu de fazer alguma coisa positiva, construtiva. Exatamente. Exatamente. Né? E escolha. E se a gente for parar para pensar, eu tava conversando hoje de manhã com meu pai, e aí a gente conversando, eu falei, pai, planejamento. A gente mora numa cidade que há anos não tem planejamento de esgoto e nem de lixo. O nosso lixo não é armazenado de forma adequada e a gente está no meio de uma pandemia. O que isso tem a ver? Tudo. Tudo a ver. Armazenar, guardar e descarregar, né? Sei lá, tirar o lixo da onde ele está, é essencial para a vida, para a saúde. A gente não tem. Quantas autoridades já foram trocadas? E foram. É isso que eu ia falar. Isso não aconteceu. Cadê o planejamento? Então, a gente tem evidências óbvias de que planejamento auxilia, ajuda e com ele a gente pode se desenvolver melhor, mas é uma questão de escolha. Se você fizer um planejamento de uma semana e achar que ficou pesado, que ficou sistemático, muda. Porque eu também acho que tem que ter o dia livre na viagem. Você pode planejar tudo, ver tudo, conhecer tudo, tal. Da primeira vez que eu fui para Paris, eu fui lá, né? Não, o que eu tenho que fazer que eu não posso deixar de fazer? Tá. Ah, lá do Rê. Lá do Rê né, aquela doceria maravilhosa que não pode deixar de ir. Ok, mas um dia tava eu e Camila passeando, do nada a gente deu de cara com a Angelina. E a Angelina é muito mais sofisticada que ela do Rê hoje em dia, porque ela do Rê é antiga. A Angelina é antiga também, mas digamos que ela teve um upgrade, né, nos últimos tempos e ela tá no up. E aí a Angelina, a gente descobriu lá dentro, entendeu? Isso deve ter, sei lá, uns 10 anos atrás. E a gente descobriu lá dentro que a Angelina era o que ela é, que a Angelina era super sofisticada, que a Angelina era o máximo, não sei o quê. E pra gente, que foi com tudo planejadinho, a Lá do Rê era o máximo. Não tinha nada além da Lá do Rê. Dela. Então, é claro que a gente, mesmo sem planejar, vai dar de cara com o incontrolável, com o imprevisto. Mas com o resto planejado, com o resto, a gente lidando da forma que a gente é capaz, fica muito mais fácil lidar com o imprevisto, né? Fica muito mais fácil você se reelaborar no momento que você não tiver as coisas planejadas. E a gente vê isso na vida prática. Conversando com meu pai também, a gente teve esse insight. Por que é que a Europa é mais desenvolvida que o Brasil? Por que é que o povo europeu é um povo politicamente mais culto, mais educado? Tudo bem que lá é o berço da civilização. Ok, a gente não pode deixar isso de lado. Eu posso te falar uma coisa. Mas eu posso falar uma coisa que pode te surpreender. Pode falar. Falando de enneagrama, tudo isso que você está falando, ele faz sentido para algumas pessoas. Faz total sentido. Para outras pessoas, é um suplício total. Planilha, planejamento, tudo que quer essa ordem sistematizada, que para muitos é tão óbvio, antecipa tantos problemas futuros, né? Para algumas pessoas, e essa vida organizada e planejada é uma coisa. Se eu te contar que tem um tipo especial do enneagrama, que é o perfil 7, que tem muita dificuldade com planilha, que é o processo da sombra que a gente tem que trabalhar para conseguir fazer isso, implementar isso dentro da personalidade dele. E o Brasil é um país 7? Nossa, tá na cara, né? Tá na
Cara! E a Europa, se você vê, por exemplo, nessa própria pandemia que a gente está vivendo, você fala assim, nossa, como a Alemanha se comportou dessa forma, como o vírus na Alemanha comportou daquele jeito, como em Portugal organizou dessa forma. E aí você vai ver os números dos países, tem tudo a ver. A Alemanha é um país tipo 5, é sistematizado, ela se preocupa. E o Brasil é o país do carnaval. Não é uma Exatamente. coisa. Não estou Exatamente. criticando, mas é feito também todo esse estudo em cima dos países. Então, nós temos muito mais dificuldade enquanto país, enquanto governo, enquanto fazer essa coisa sistematizada. E se você olhar, não é só o berço da civilização. Entende? Tem um padrão de comportamento daquilo. Total, que as pessoas seguem, né? Que as pessoas, elas funcionam, elas são seres humanos igual a gente, mas elas funcionam de maneira totalmente diferente. Elas têm um compromisso diferente do nosso, com o trabalho, com o horário, com leis, com tudo. O funcionamento. Mas isso, Anjinha, mas isso não implica da pessoa conhecer aquilo, abraçar essa sombra e fazer brilhar a luz. Né? A gente não pode estereotipar a pessoa e falar que síndrome de Gabriela, elas nasceram assim e vão morrer assim. Não, eu tenho muita discussão com meu irmão, que quando ele vira e fala assim, ai, mas você é assim, eu falo, não, eu fui trabalhada, eu escolhi fazer diferente. E o tempo todo nós temos situações, nós temos tombos, ou nós temos outras coisas que a gente colhe, que a vida nos dá a oportunidade de crescer e aprender. exatamente. E aí passa pela escolha que você tinha falado. A escolha de continuar a pessoa que eu sou ou a escolha de fazer um up também. Era isso que eu ia falar. Porque uma coisa é você não estar feliz com os resultados que você tem com a sua vida hoje, mas você não querer mudar. Eu não quero mexer, eu não quero olhar. Eu quero simplesmente que as coisas continuem como elas estão. Eu não quero resultado diferente, nem melhor nem pior. Eu não quero ser uma pessoa nem melhor nem pior. Eu quero viver. E eu escolhi. Eu quero viver, eu vou continuar vivendo. E pensando aqui no que você falou, eu estava estudando Mindset hoje à tarde e é exatamente isso. Porque a gente não vem com um padrão de mindset definido, do tipo, eu vou ser negativa, né? Eu vou ser aquela pessoa que, tipo assim, se eu errei, eu não posso melhorar, eu não vou me esforçar. Ou, tipo assim, não, eu errei, eu quero saber onde eu errei para melhorar e tal, tal, tal. A gente não nasce com tendência nem para ser negativo e nem para ser positivo. Nem para ser positivo. Embora a nossa criação, a criação dos nossos pais ou de quem acompanhou a gente desde a infância, tenha influência em cima disso. Porque a gente é produto do meio. Exato, né? Exatamente. Quando uma criança não é incentivada, quando uma criança não é motivada da maneira adequada, ela cresce com problemas de achar que ela não vai se desenvolver, né? Ela cresce achando que ela não é capaz. Só que o que acontece? Ela é criança, ela não sabe racionalizar isso e muito menos pôr para fora. Então, eu assisti uma palestra do Joel em que ele fala assim: quer elogiar o seu filho? O melhor elogio que você pode dar para o seu filho é falar para ele: ele ganhou um campeonato de natação. Nossa, filho, você é o melhor, parabéns. Você foi melhor que todo mundo, você tirou o primeiro lugar. Não. Porque isso vai nascer na cabecinha dele ali a ideia de que quando ele não tirar o primeiro lugar, ele não é digno do seu amor. Ele não é digno do seu carinho e da sua admiração. Então, a coisa mais importante que você tem que falar para uma criança quando ela realmente fez por merecer é exatamente isso. Você fez por merecer. Olha como valeu a pena o seu esforço, a sua dedicação, a gente vir para natação 2 vezes por semana, você se dedicar, fazer a aula inteira. Não que a faltou... vitória é consequência, né? Exatamente, A exatamente. vitória é consequência das suas atitudes. Exatamente. E atitude em tudo que você faz. Exato. E o mais maravilhoso de tudo é que o mindset pode ser moldado, né? Se você cresceu com esse mindset limitado de que não dá conta, de que não é capaz, de que não quer se esforçar, mas você não está feliz com os resultados que você tem hoje, intimamente mesmo, vale a pena ter o conhecimento de que isso pode ser desconstruído. Como ele foi construído, degrau a degrau, uma vida inteira. Porque senão a gente está muito limitado, né? Totalmente. A gente está limitado naquela caixinha. E outra coisa, Isabela, que eu acho assim,
eu acho libertador de fato, é a frase. O conhecimento liberta. Porque a partir do momento que você não tem o conhecimento de que você funciona assim ou assado, como é que você vai mudar? Né? Então, se você vê que outras pessoas têm resultados diferentes do seu, mas você não sabe o que tá pegando ali com você, o que pega com ela. Então, se você não tem o conhecimento para mudar e desconstruir essas crenças, como que vai fazer diferente? Como? Não tem. Né? Então, assim, o conhecimento liberta muito, muito. Eu acho, assim, incrível, fantástico, maravilhoso. Eu posso te dar um exemplo, pegando o gancho disso que você está falando, que eu acho assim, essa semana, uma vizinha minha aqui, ela já tem seus 50 anos, os filhos já, tipo, 24, arquiteto, engenheiro, e com 2 noras. E começou a pandemia e aqui no prédio são poucas pessoas, a gente não consegue descer, mantendo a distância, todo mundo seguro, mas a gente sempre tinha o horarinho da vitamina D. E naquela primeira parada, logo no início da pandemia, ela virou e falou assim, nossa, eu tô tendo muita dificuldade lá. Porque ela trabalhava com decoração, fazia decoração de festas. E o marido dela, ele é diretor financeiro de um grupo grande, e os meninos, um engenheiro e o outro arquiteto. Então, né, assim, meninos mais racionais, e ela super tranquila, fazia decoração de festa, ama o que ela faz. E ela falou, gente, eu parei, né? Parou agora tudo. E agora eu chego lá em casa, os meninos não conversam comigo, porque eles falam que eu tô tomando sol, que eu tô assistindo série da Netflix, mas eu me dou o direito de fazer isso. Ela ficou naquele embate dentro dela. E todo dia ela descia com uma história nova. E os meninos agora falam que eu tenho que entrar para fazer live, para fazer curso na internet. E eu não sei mexer com isso. E aquilo foi crescendo dentro dela, e foi crescendo dentro dela. Enfim, ela passou, né? Abriu de novo, ela saiu, fez as decorações para algumas coisas e fechou de novo. E ela desceu domingo. E eu falei para ela, eu vou contar a sua história na live que eu vou fazer com a Andy. Aí ela falou, por quê? Porque ela chegou e contou assim, você acredita que eu tava lá em casa e eu já não aguentava, porque eles estavam me vendo como a funcionária da casa. Porque ninguém mais conversava comigo, e ela tem 2 meninos, né? Então, só ela de mulher na casa. Minhas noras não estão me dando muita moral, e eu só sirvo para fazer o almoço, enfim. Aí eu falei, ela virou e falou assim, eu tive que sentar com eles e falar que eu ia aprender a mexer na internet. E agora eu faço meus cursos na internet. E ela aprendeu, e ela erra. E os meninos passaram a ser os coaches dela. Ela fala, eu tenho 2 coaches, eles estão super orgulhosos de mim. Mas ela falava, Isabela, você acredita que para eu falar assim, como que eu vou reatar essa relação com eles? Então, eu vou ter que aprender o que está passando na cabeça deles. E ela se enfrentou, sabe? E ela se reinventou. Ela se reinventou. Olha, eu tô arrepiada, que hoje, na hora que eu cheguei aqui na garagem, ela chegou, tava assim, para. Eu falei, o que foi? Ela virou e falou assim, você acredita? Sabe aquele curso que eu tô dando na internet de bordado, de rococó, sei lá o quê? As meninas da Flor com Amor me ligaram. Eu falei, nossa, a Flor com Amor é o que acontece hoje, né? Esses presentes. E elas me querem. Eu falei, olha que máximo! E elas falam assim, olha, eu tô arrepiada te contando. Porque não existe idade, Anjinha. Quando você tem a vontade dentro de você. E o que eu acho lindo é que tomara que muitas pessoas não tenham medo de recomeçar, não tenham medo de refazer uma nova história. Quando eu escolhi o nome da linha, significa a primeira linha de um novo parágrafo, porque foi a primeira linha do meu novo parágrafo e fez sentido para mim. E casa aquilo que você também falou no início, quando a gente assume as nossas misérias, quando a gente abraça todas as nossas imperfeições, nós conseguimos de uma forma coerente, de uma forma equilibrada, ajudar a outra pessoa a abrir uma janela e ver uma visão totalmente, né, não vista ainda.
Sem dúvida, sem dúvida. E assim, ouvindo você contando aí da sua vizinha, eu li um artigo essa semana de neurociência do comportamento falando justamente desse período, né? Do nosso desenvolvimento emocional. Que tá todo mundo falando que a pandemia trouxe pra gente um momento de reflexão, de olhar para dentro, de rever hábitos, comportamentos, forma de consumo. Mas não é só a forma de consumo do que você tem na sua casa para abastecer a geladeira, é forma de consumo de informação, de notícia, de tudo. E aí, a autora trouxe pra gente que não é simplesmente o período da pandemia vai mudar todo mundo. Não vai mudar todo mundo. Legal. Porque a mudança, ela vem de um movimento íntimo. A pandemia vai passar para todo mundo. E a pandemia é um momento de dor, a gente está perdendo vida, a gente está perdendo gente conhecida, a gente está lidando com a dor e com o luto, que é muito difícil, são emoções difíceis de serem elaboradas. Só que para muita gente vai ser simplesmente mais um período difícil. Ele vai mudar se você aceitar o convite da mudança. Exatamente, você, lindo, isso mesmo. Refletir sobre tudo que está acontecendo e mudar de fato em comportamento, em atitude, em conhecimento que você dissemina por aí com um grupo de amigos e no seu trabalho. Mudança, gente, ela não vem com o que está acontecendo à minha volta. A mudança acontece de dentro para fora. Então, tá todo mundo falando, como é que vai ser no mundo pós-pandemia? Como é que não vai ser? Você tem que olhar para o espelho da sua alma e te responder. A resposta não tá aqui fora. Aqui fora eu tô vivendo a mesma experiência que o mundo inteiro. Que 9 bilhões de pessoas. Só que cada uma tá vivendo de uma forma diferente. E algumas vão mudar, outras não. É escolha, né? É o que a gente tava falando desde o início, é escolha. Você pode pensar que nesse período você está refletindo de uma forma diferente. Você está olhando para o seu armário e tirando roupa. Você está comprando só o essencial de comida. Beleza, a gente está vivendo esse momento. Mas você vai levar isso para o mundo pós-pandemia? Você está pensando nas suas relações afetivas com seus familiares, com as pessoas que são importantes para você, em fortalecer esse vínculo. Mas por que você não fazia isso nesse mundo pré-pandemia, né? E será que isso veio para ficar? Porque para a gente ter uma mudança consistente, a gente precisa ter argumentos consistentes para suportar ela. E isso exige muita reflexão. Então, não é porque a gente está vivendo um momento de dureza e de luto que a gente vai mudar. Quantos outros momentos de dureza e de luto a gente já viveu e a gente só colecionou momentos de dureza e continua a mesma pessoa, com as mesmas condutas, com os mesmos comportamentos? Então não é simples assim, né? A pandemia veio e mudou todo mundo. Não. E esse discurso, né? O discurso que tem é o novo, novo. Como que nós... O novo normal. O novo normal, é isso aí que não estava vendo. É o novo normal. Quantas pessoas passaram a pandemia? A gente vê isso todos os dias. Quando numa notícia que aparece e as pessoas estão no bar, não estão com o sentimento do outro, a preocupação do outro, o bem-estar comum. Então, nós percebemos que não é tanta mudança assim. Tá todo mundo meio que preso e que horas que vai abrir essa porteira? Exato. Então, o processo de mudança, ele é aquilo que você falou, ele é único e pessoal. E ele tem que fazer sentido para mim. E ele vai muito de encontro o meu processo de hoje, quando faz sentido para mim fazer esse novo caminho, percorrer essa nova estrada, olhar para isso de uma forma diferente, decidir tirar meus lixos internos. Quando se fala na constelação, fala assim, não tem essas sombras, não tem esses lixos, mas tem as mágoas internas, o que aquilo faz mal para mim no dia a dia, o que eu alimento daquilo, o que eu deixo aquilo me influenciar. Então, mais uma vez, a gente fala de escolha. Tá vendo? Que é uma roda que a gente vem falando. Escolha, decisão, é como eu olho e como eu posso traçar minha vida diferente. Exatamente. E assim, tanto não é igual para todo mundo, é só o momento que é igual, que cada um tá se virando de uma maneira. Uns estão ficando mais irritados, outros estão ficando mais tranquilos.
Uns estão trabalhando pra caramba, não quer, tipo assim, até uma forma de diminuir a ansiedade, né? Você focar no trabalho. E Sim. outros não. Outros trabalharam demais no mundo pré-pandemia, estão lendo, estão meditando. Então, cada um está se reinventando de uma maneira. Isso é maravilhoso. Esse momento está mexendo com todo mundo, mas basta não. A gente tem que saber até que ponto a gente vai deixar esse misto, essa remexida, transformar. Mexer tá Porque ela mexendo. pode simplesmente passar, né? Eu tô aqui no mesmo barco, tá todo mundo falando de autoconhecimento, tá todo mundo falando de meditação, do que vai fazer, e isso pode ser uma semente. Domingo teve essa missa, a missa falando da boa, né? A semente que é plantada em terra árida, a semente que é plantada e que floresce. Então depende do nosso terreno, né? Como nós estamos. Qual é a mudança que eu quero em mim primeiro? É fazer essa análise antes de apontar o dedo para o outro. Isso também é bem importante. Porque por não assumir, é muito mais fácil olhar para o outro. Sempre. E apontar para o outro, né? Sempre. É até uma lei da natureza, né? Tipo assim, é mais fácil eu olhar o seu umbigo, que eu não preciso abaixar a cabeça para olhar pro meu, né? Dá menos trabalho eu olhar pro seu do que olhar pro meu. Olho pro seu, já julgo, Exatamente. já condeno e exatamente. Eu ouvi uma história essa semana do Schopenhauer muito engraçada. Dizem que ele morava na Alemanha, né? Ele era alemão. E aí ele era muito irritado, tudo ele irritava, tudo deixava ele muito irritado, ele não tinha paciência com as pessoas, ele era grosseiro e tal. E aí ele foi numa festa, num petit comité, e só gente importante, poucas pessoas e tal, e tinha uma mesa do lado, e a mulher tava o tempo inteiro falando como a vida dela era desgraçada, porque o marido dela não ajudava em nada, porque o marido dela era ruim, porque o marido dela não acrescentava nada na vida dela e tal, e tudo não dava certo por causa do marido dela, etc e tal. E ela percebeu que ele estava prestando atenção na conversa. Só que ele era super grosseiro, né? E ela virou para ele e falou assim: "Você não concorda comigo?" Aí ele falou assim: "Não, eu concordo com seu marido." Que tipo assim, né? Você que é a chata, você que tá vomitando em todo mundo, o que você não consegue digerir, o que você não consegue administrar. E a gente muitas vezes faz isso de forma inconsciente no automático. De tipo, eu fiquei irritada com alguma coisa, eu não acolho a minha irritação para saber, tipo assim, se eu tenho alguma parcela de culpa naquela situação ruim que me deixou irritada, mas eu já vou e despejo a minha raiva em quem aparecer pela frente, não tô nem aí, né? Então, assim, é um momento da gente acolher esses sentimentos, né, desconfortáveis, trabalhar eles aqui dentro e oferecer para o mundo. Não tem culpa do que acontece de errado com a gente. Não tô falando aqui que eu sou a pessoa mais paciente do mundo, porque eu também não sou, né? Eu sou muito pelo contrário. Mas não adianta, porque você despejar a sua insatisfação em cima do outro não vai fazer ela diminuir. Muito pelo contrário, você vai vivê-la de novo quando você estiver falando. E você vai passar, né? Eu falo que a gente sempre tem que prestar atenção naquilo que a gente semeia no outro. Porque aquilo uma hora vem, né? A vida é muito redondinha. Exato. Então, assim, o que a gente está plantando no caminho? Eu vejo a Ângela, eu tenho vontade de chegar, de trocar uma ideia, de ver, meu olho brilha. Ou então, ai, que saco, a Ângela chegou, né? Então, exatamente. Quem somos, né? Onde a gente está semeando, o que a gente está plantando no meio dessa estrada, né? A estrada da nossa vida. Exatamente. E, Isabela, outra coisa que eu reparei também, as pessoas estão cobrando muito, né? Principalmente em rede social. Tenha mais empatia, seja mais empático. O mundo tá sem empatia. A pessoa não sabe nem o que é empatia. Empatia, né? Aquele botãozinho, né? Que você aperta, empatia. Né? Então, tipo assim, a pessoa acha que empatia é eu fazer para ela o que eu gostaria que fizessem comigo. É completamente ao contrário. É fazer para ela o que ela gostaria. E talvez ela não gostaria do que você acha que é bom para ela. Respeita ela e o momento dela. E outra coisa muito importante dentro da empatia é recuar. Quando você não vai agregar, recua. Fica quieto, fica em silêncio. A gente não precisa forçar.
Eu recebi uma pergunta numa caixinha que eu pus no meu Instagram, que a pessoa falou assim, como que eu faço para ser empático se a pessoa não ajuda? Se Então você não ajude, entendeu, né? se Oi? ajude primeiro, a máscara em você primeiro, deixa o outro para depois, né? O É outro, aquela simplesinha do avião, né? Primeiro o oxigênio em você para depois você olhar para o outro. se o outro não Respira. ajuda, tá evidente ali que ele tá disparando um gatilho em você gritante de que ele tá te deixando irritado. Então, você vai ser empático, você vai passar por cima da sua vontade, dos seus sentimentos para agradar o outro? Não, gente. Se acolha primeiro. A empatia, tá dentro da empatia o recuar, o respeitar o outro na natureza dele. Não é forçar uma ajuda. A pessoa, quando ela precisa de ajuda, ela pede. E se ela não pedir, vai ter um momento, e talvez não seja o momento seja de recuar. E ser empático é saber recuar, né? Porque existe uma lei que chama a ordem da ajuda. Quantas vezes eu estar no meu lugar, esperando também o outro me solicitar essa ajuda, solicitar esse pedido de mão, né? Isso é ser empático, isso é respeitar, isso é estar ali para o outro no tempo da necessidade do outro. Eu sei que a Ângela vai estar ali. Que se eu ligar para ela naquele momento, eu vou ter o colo ou eu vou ter a palavra. E eu não preciso estar invadindo, porque a gente muitas vezes invade com o nosso senso da nossa criticidade. E eu quero que o outro engula goela abaixo, porque esse é o meu jeito de pensar, né? De olhar, de ver, e isso tem razão muitas vezes só para mim. Exatamente. Exatamente. E é aquela coisa, né, que eu acho que já aconteceu com todo mundo aqui. Ou a gente tá num curso, ou a gente tá lendo alguma coisa. Você tá lendo um negócio e você tá, tipo assim, ou chateado com alguém, ou grilado com alguém, ou irritado com alguém. Você fala assim, cara, isso aqui fulano tinha que ler. Fulano tinha que ler isso aqui para aprender. Mas é você que tá lendo, aprenda você. Ele tá no momento de errar, deixa ele errar, porque vai chegar o momento dele aprender. A caminhada é de cada um. Não adianta a gente querer apressar o passo do outro. O outro é filho de Deus. Quem vai cuidar dele é Deus. Não, Ele tá eu aqui já pra... quis muitas vezes, sabe? Eu já quis muitas vezes. Ou eu fazia uma Não, coisa quem e aquilo nunca, fazia né? tanto sentido para mim. E eu falava, Ângela, você tem que ir, porque não sei o quê. Porque... E oi, gente, às vezes não é o seu momento. Ai, a gente só tem 2 minutos. Ai, Deixa eu meu só te falar uma Deus. coisa, tá tão gostoso. Tinha tanta coisa pra falar ainda, Sim. Isabela. Ah, isso é bom, não é? Muito Imagina, a gente bom. nem viu o tempo passar. Aí vem o negocinho, 1 minuto e 45. Deixa eu te contar uma coisa que é super, talvez possa confortar um pedacinho da Ângela. Quando você falou que você estava super em dúvida, né, dentista, e olhar e começar a estudar o comportamento humano, numa pós que eu fiz, e hoje eu estou finalizando, né? Faltam 20 dias, 10 dias de estágio para finalizar a Ai, que nutrição. delícia. O entender que nós, né? O dentista, o Laí, falava muito assim: eu não entendo quem que separou a boca do resto do corpo, porque não é. Então, nós somos um corpo único, com uma alma única. Então, todo esse processo de comportamento, ele está ligado com esse todo que você estudou. Foi o Tudo isso caminho fez inteiro, né? Eu tô sentido. continuando a caminhada. Eu Tudo sinto isso fez isso. sentido para você hoje fazer essas escolhas ou uma mudança nessa estrada. E eu tenho certeza que essa luz que brilha, assim, só de falar com você, que você irradia, você Oh, ainda vai plantar, assim, muita coisa boa em muitas vidas, em muitos corações. amém, Você é essa amém. pessoa, assim, incrível. Amém, amém. Eu vejo tudo isso em você também. Tomara que dê tempo para eu falar uma coisa aqui rapidinho que é muito legal. Eu ouvi o Pablo Marçal falar num podcast o seguinte: você não é obrigada a gostar das pessoas, mas você é obrigada a amar. Porque somos todos filhos de Deus e a gente veio de uma fonte de amor, então eu tenho que honrar o amor que existe em você. Eu posso não te convidar para vir para minha casa, conviver comigo, contar minhas coisas, mas eu tenho a obrigação de te amar, porque somos todos a mesma fonte de amor. Então, eu Foi te amo. lindo!